Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio hoje do Reference Talks, um podcast que vai entrevistar profissionais de referência em suas devidas especialidades, em suas devidas áreas. E hoje nós temos um convidado muito especial, vou fazer a apresentação dele aqui em breve, mas antes, gostaria de apresentar aqui a minha digníssima... Oi, pessoal, tudo bem? A gente está com um projeto novo. Nós vamos estar gravando com algumas pessoas especiais aqui para trazer um conteúdo de alto valor para vocês, né? Que são da área da saúde. E hoje a gente está com um convidado incrível, que é o André Apesato. Exatamente, André Apesato. E eu vou ler aqui um pouquinho de quem que é esse cara. E confesso que no final eu vou ficar até um pouco cansado, porque é muita coisa. O André Apesato, ele é cirurgião dentista, implantodontista, periodontista, protesista, especialista em neurovendas, criador do método NV10X, que é um treinamento em vendas para odontologia pautado no comportamento e personalidade do paciente, sócio proprietário da clínica Apesato, que é em Bragança Paulista, proprietário da Ponte Movelaria, junto com a sua esposa, sócio do Grupo Performance Pro, é um grupo de educação para profissionais da saúde, dentistas de alta performance. Ele é palestrante, marido da Carol. Caramba. E algumas pessoas chamam ele de mágico, o mágico das vendas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, depois dessa apresentação, acho que eu posso até ir embora, né? Pois é. Lá, vocês colocaram uma responsabilidade agora em mim. Que currículo, hein, André? Que currículo? Colocaram uma responsabilidade em mim que vou fazer... Não, mas o melhor é marido da Carol, com certeza. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, eu acho que dos melhores feitos que eu fiz na vida foi esse. Exatamente. Bom, a gente está muito feliz aqui com a sua presença no nosso primeiro podcast, no primeiro episódio. É uma honra, de fato, ter você aqui. É uma honra a gente conseguir... ter você conosco nesse dia que a gente decidiu tirar um projeto do papel que a gente já tinha há algum tempo e sempre ficava postergando, mas hoje eu não tenho dúvida, você que está aqui assistindo esse podcast, tem uma clínica, consultório, quer aprender sobre vendas, já nem passa esse podcast, nem acelera, assiste cada parte aqui que eu tenho certeza que vai ser muito válido para você. André, só antes de dar continuidade aqui, eu queria dizer também aqui para o público que esse primeiro podcast ele tem um patrocinador. Tem um primeiro patrocinador já desde o seu início, que é a PMK Digital. PMK Digital é uma empresa que trabalha com assessoria para profissionais da saúde no processo de captação de novos pacientes. Eu não sei, mas eu acho que a gente entende um pouco desse assunto porque nós somos sócios da empresa, então nós somos os patrocinadores desse primeiro projeto. Então, se você é profissional da saúde, procura uma empresa séria para trabalhar nesse processo de captação de novos pacientes, uma assessoria, não só uma empresa, uma agência que vai subir uma campanha, vai aparecer um QR Code aqui na tela e você pode entrar em contato. E eu posso falar para vocês que eu utilizo o serviço da PMK Digital e, gente, faz total diferença. Foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha clínica, para o meu consultório, e foi o que mais fez com que a gente trouxesse pacientes e a gente entendesse como a gente tinha que se posicionar ali. Então, legal. De verdade, além do carinho especial que eu tenho por vocês, além de agradecer o convite já, vocês sabem que profissionalmente eu sou um dos maiores fãs de vocês dois. Uau! Vai ficar uma lambeção esse podcast que eu vou te falar, hein? Que honra, hein, André? A gente fica muito feliz, né? E muito feliz também pelos seus resultados, né? Mas vamos lá, o Anderson escreveu aqui algumas perguntas para fazer para você, né? A gente quer trazer um conteúdo de alto valor para as pessoas, para elas assistirem esse podcast e colocarem em prática ali, ou trazer uma reflexão muito grande para elas conseguirem se enxergar, além de dentistas ou médicos, né? Que é maior do que isso, esse mundo. E pode prosseguir, Anderson. Bom, como eu falei aqui na apresentação do André, o André é especialista em comportamento humano. Eu conheço o André pessoalmente, antes dessa entrevista aqui, e eu já vi ele fazendo leituras, né, de pessoas que ele conheceu assim de uma forma rápida e começou ali a falar o perfil daquela pessoa, daquele profissional, e na maioria das vezes com mais de 80%, 90% de assertividade. Então, a gente tem algumas perguntas aqui que são pedradas, vamos dizer assim.
E eu já vou começar com uma, André. Você que é um cara que entende muito de neurovendas, é especialista no comportamento humano, como que você faz a leitura do seu comportamento? Quem que é o André na vida pessoal, como que ele age, como que ele pensa na vida profissional, como que é a sua leitura do seu... Você que faz a leitura de várias pessoas, como que é essa leitura interna aí para que o público possa te conhecer melhor também? Já começou da pior forma. Já. Da Fale mais sobre difícil. si. Fale sobre si. Falar sobre si é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Olha assim, como você falou, eu gosto muito do comportamento humano. Eu sou doente por estudar o comportamento humano, por ler perfil comportamental e personalidade. E eu consegui me entender muito bem, entender algumas coisas que passavam na minha cabeça, mas eu não conseguia, sabe, digerir aquilo. Eu não conseguia evoluir em algumas coisas na minha vida. E foi só me entendendo que eu consegui melhorar algumas coisas. Melhorar, porque na verdade, assim, é muito difícil mudar, né? Mas o André, basicamente, ele é uma pessoa... Eu vou falar as qualidades positivas e negativas, porque tem que ter, né, gente? Eu consigo me relacionar muito bem com as pessoas. Então, eu consigo permear muito bem em diferentes cenários, sejam eles intelectuais ou sejam eles financeiros mesmo. Então, eu já fui do lixo até o super luxo. Então, eu consigo me relacionar muito bem com as pessoas e isso faz com que eu consiga mais coisas na minha vida. Então, essa parte do relacionamento minha é muito forte. Eu gosto de gente. Eu me interesso genuinamente pelas pessoas. Só que eu tenho um grande problema. Até a Fran fala, eu sou boca aberta. Então, eu conto muito da minha vida, eu sou impulsivo. Então, tem vários sims que eu acabo falando que eu deveria falar alguns nãos na maioria das vezes. Então, eu sou aquele que você vai me mostrar um projeto, eu vou achar aquele projeto maravilhoso, eu vou querer te ajudar. Nem que eu não participe dele, mas não seja seu sócio, mas eu vou dar um jeito de fazer aquilo pra você. E Isso está relacionado a atos de serviço? Isso tá relacionado a atos de serviço. E isso não vai mudar. E aí eu fui entender com o passar do tempo depois que isso não ia mudar, mas eu preciso controlar. Então, cada vez que eu sinto aquela impulsividade que meu cérebro, porque 80% do que a gente faz é emoção e instinto, apenas 20% do que a gente faz no nosso dia a dia ali é a parte racional. Então, na hora que o meu cérebro fala, vamos fazer... Eu tento me controlar muito bem para poder segurar, para poder fazer isso. Eu sou uma pessoa que se eu combinar uma coisa com você, eu vou até o final. Por mais que eu tome um prejuízo muito grande, entendi que a palavra é muito importante. Eu odeio atraso. Esse não sei se é positivo ou negativo. Será que é por isso que você chegou 2 horas antes hoje? Ele chegou 2 horas antes. Muito adiantado, gente. E aí, a preocupação que eu tenho com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito empática, então me coloco muito no lugar das pessoas, o que faz com que eu tenha alguns outros problemas relacionados a isso, né? Então, infelizmente... Uma leitura rápida minha, que é a mais difícil, seria essa. O André é impulsivo, mas ele se relaciona muito bem. Ele é um cara empático. E o relacionamento faz ele abrir grandes portas, não só pra ele, mas para as outras pessoas que ele gosta também. Legal. O André, realmente, ele é uma pessoa muito aberta a todos, né, Anderson? Todo mundo tem muito acesso a ele. Se você parar um desconhecido, encontrar ele na rua e começar a conversar, ele é totalmente aberto e ele realmente é muito bom em se relacionar e vender também. Exatamente. Esse é... De ficar perto dele, ele vende tudo. Ele vende, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele não só vende, mas ele aceita muita coisa como forma de pagamento. Exato! Eu já fiquei sabendo que qualquer tipo de negócio. Já aceitou muita coisa aqui. Mas, André, então quer dizer que quando você começou a se aprofundar nesse processo de entender o perfil das pessoas, você se tornou uma pessoa melhor e automaticamente começou a se relacionar melhor com todo mundo que vive ao seu redor, não só no quesito profissional, até mesmo dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Perfeito, o autoconhecimento me ajudou bastante. E não é aquele autoconhecimento no mindfulness e a partir de agora eu vou me conhecer, não, é autoconhecimento nos meus problemas. Então, quando eu comecei a fazer uma lista daquilo que eu errava, literalmente, no que eu era ruim, e aí, sabe, quando você rasgar o coração mesmo e você entender, tipo, eu sou muito bom nessa parada, mas isso eu também sou muito ruim nessa parada. Só que eu comecei a perguntar para as pessoas também. Anderson, o que você acha que eu tenho de bom? O que você acha que eu tenho de ruim? Você acha que as pessoas estão preocupadas hoje? Se, assim, elas se preocupam em querer saber realmente qual é o lado ruim que ela tem, o que as pessoas pensam sobre elas? Seus clientes, basicamente, quando vocês vão dar um feedback para um cliente, como é que ele recebe isso? E aí eu comecei a anotar isso e eu consegui entender qual era meu ponto forte, qual era meu ponto fraco e qual era meu ponto cego. Que aí esse aí é o que a gente não tem noção do que tá acontecendo. Às vezes alguém fala uma coisa pra você, você nunca parou pra pensar naquilo. Você sabe aquela coisa que você esconde de alguém, que você não
conversa sobre aquilo, uma limitação que você tem. Mas o ponto cego foi o que fez total diferença pra mim. Que eu falava, cara, eu erro nisso, então eu comecei a me relacionar melhor com a minha esposa, porque eu comecei a entender qual era o perfil comportamental dela. E aquilo que me irritava nela, ou eu irritava ela daquela forma, começou a melhorar. Não que a gente não brigue, não tenha desavença. Não é 100%. Não acho que é nunca 100%, nunca é. Mas uma coisa que eu já fiz esse exercício, né, Fran? Nós já fizemos, que é chegar, assim, próximo das pessoas que nós mais temos contato e fazer essa pergunta. Já fiz dentro do próprio WhatsApp. Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Falar, ó, me manda aí as minhas 3 qualidades que você acha, né, sobre mim e os meus 3 defeitos. Então, acho Sem que... rasgação de seda. Não, É a exatamente. verdade. Na né? verdade. É difícil receber isso, né? Exatamente. A partir disso... Tem que ter uma inteligência emocional e uma maturidade muito grande para aceitar esses pontos, porque ser elogiado é fácil, né? Aceitar o Exatamente. elogio é fácil. Exatamente. Mas aceitar algo que te confronta, e o engraçado é que a mudança só vem no confronto. No confronto. Então, E a venda também. A venda também. Então, quando alguns clientes nossos, né, aceitam esse confronto em relação assim, olha, o posicionamento que você está tendo dentro do seu perfil não tá legal. Tem pessoas que aceitam isso e falam assim, vou mudar e me adaptar, e tem pessoas que colocam objeções, né? Não Ai, aceita, mas eu não tenho a câmera X, não tenho a câmera Y, mas é difícil. Então, cada eu tenho pessoa... 2 filhos, você não sabe como é a minha Exato. vida. Uhum. Exato. André, e hoje, né, dentro da apresentação, são muitas coisas do que o André é hoje, o que ele faz hoje, mas como que foi essa transição, né, que você é dentista, né, começou como dentista a sua carreira, e você simplesmente poderia continuar como os muitos profissionais até hoje, que é apenas um profissional ali, tem a sua clínica e ponto. Como que surgiu o interesse e como que foi essa transição para você? Não quero só ser um dentista, quero estudar sobre vendas, quero estudar sobre neurovendas, quero estudar sobre o comportamento humano. Como que foi essa transição do André, cirurgião dentista, para o especialista que você é hoje e se tornou? Como a Fran falou, tudo vai na base do confronto, né? Então, eu tava terminando a especialização em implantodontia e o que aconteceu? Eu queria ser professor. Eu queria ficar como professor assistente ali. Faltavam 6 meses para terminar e eu vi que um dos alunos foi convidado a ser professor assistente antes de terminar o curso. E eu falei, cara, eu treino muito mais que ele. Eu estudo muito mais que ele. Tecnicamente, eu sou muito melhor que ele. Isso tudo na minha cabeça, né? Mas realmente, tecnicamente, eu era melhor que ele. E eu fiz assim, eles não me convidaram. E aí eu fui conversar com o professor sobre isso. Falei, professor, você convidou fulano, eu também queria ser professor assistente. Ele falou, não é a sua hora ainda. Aí aquilo foi um baque pra mim, porque Um na minha... verdadeiro tapa na cara, né? Um tapa na cara. E ele fez assim, sabe por quê? Você tá pronto pra ouvir? E na minha cabeça eu, tô pronto pra ouvir. Ele fez assim, as pessoas te copiam aqui, mas elas não te respeitam. Ninguém te vê como uma autoridade aqui, André. Então eu vou ensinar uma parada pra você e vai ser pro resto da sua vida. E eu vou te ajudar com isso. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou te dar 2 livros. Na verdade, eu vou te dar uma apostila e eu vou pedir para você pesquisar o resto da internet. Só que isso vai fazer com que você se posicione melhor aqui na APCD, na Associação dos Dentistas, pelos próximos 6 meses. E se em 6 meses você for visto como uma autoridade, aí você vai poder ensinar os meus alunos. E outra coisa, e se em 6 meses não aumentar o faturamento do seu consultório com o que eu vou te passar de informação aqui, você não precisa pagar o resto do curso. Nossa. E aquilo ali, ele tava falando e na minha cabeça só tava assim, eu não vou ser professor agora. Porque eu não tinha maturidade para aquilo. E ele continuava falando, e ele me deu uma apostila na época, que eu não sei quem escreveu aquilo. Até hoje eu não lembro o nome. E aí falava sobre relacionamento, como se relacionar com as pessoas. E era só uma apostila de relacionamento, que falava de problema que você podia ter com seu pai, problema que você podia ter com a sua mãe, bloqueios emocionais, crenças limitantes que você podia ter na tua vida, que podiam impedir você de prosperar, como as pessoas te viam, como era a postura quando você ia conversar com alguém. E aí eu comecei a engolir aquela apostila e gostar muito daquilo. Em contrapartida ele fez assim, e outra coisa que eu quero que você aprenda, é manipulação. Aí eu vou manipular as pessoas? Ele não, cara. Você vai conseguir conduzir algumas coisas de conversação, mas você vai conduzir de uma forma que você vai ao tempo todo controlar. E ele mandou eu procurar Maquiavel. Ele falou, procura Maquiavel na internet. Eu comecei a engolir o que era Maquiavel, Nossa, clássico Maquiavel. E aí, com isso,
Eu consegui, isso era julho, mais ou menos. No mês de novembro, o meu faturamento em julho na minha clínica era 5 mil reais, no meu consultório, porque era uma cadeira, 5 mil reais por mês. Em novembro foi 38 mil reais. E eu levei, era numa caderneta, e eu levei o 38 mil reais pra ele, e eu mostrei. E aí ele falou assim, durante todos esses meses você melhorou nisso. Que legal. Você continua muito brincalhão e você tem que parar com isso. Senão, se você não continuar... Até hoje, né? Até hoje. Se você continuar dessa forma, você ainda vai perder muita oportunidade na sua vida. E realmente eu perdi, depois de muitos anos, várias oportunidades por conta disso. E abriu outras portas também. Mas isso fez com que aumentasse meu faturamento e eu começasse a gostar de filosofia, eu começasse a gostar de relacionamento. Eu entendia que meu faturamento aumentou, então eu comecei a gostar mais de dinheiro. Comecei a quebrar umas crenças limitantes em mim, até para passar preço. Porque não sei se vocês têm essa experiência com os clientes de vocês. Eles relatam quando eles vão passar preço para alguém, se eles têm algum bloqueio específico? Muitos travam. Mas o interessante aqui é que, nesse caso, né, esse professor foi usado para abrir os seus olhos, né? Então, quando a gente recebe muitos clientes que vêm para, eu gostaria de saber mais sobre tráfego pago, porque eu quero, né, aumentar meu faturamento. A gente pega pessoas que não têm esse nível de consciência, que eles realmente se enxergam apenas como dentistas, como uma pessoa ali que não se vê como um microempreendedor ou empreendedor, então ele não tem essa consciência e muitas vezes ele não tem essa pessoa para falar assim, olha, você precisa se vestir melhor, olha, você precisa se posicionar melhor. Então, quando ele chega para nós, eu falo para eles assim, é além do tráfego. O tráfego pago por si, ele não vai resolver nada. Se você não se vê como um empreendedor, se você não entender que não é só sobre o tráfego, mas como você se veste, como você vende, como você fala. Então, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque tem uma porção de dentistas e médicos que não tem essa visão sobre si. E hoje, com a internet, né, tudo fica um pouco mais fácil de ter acesso às informações, mas é legal esse assunto, porque para aumentar o faturamento, precisa saber vender. Perfeito. Não é? E o cliente do tráfego pago, pelo menos para mim, eu não sei para quem tá em casa, mas é um dos clientes mais difíceis de se converter. Tô mentindo? Não. É o mais difícil e nós trazemos essa consciência. Hoje nós abordamos aqui dentro da empresa, né, pelo menos uns 7 canais de captação e nós navegamos entre eles. E é óbvio que é muito mais fácil você converter, independente do seu negócio, que a gente está falando mais voltado para a área da saúde, né, clínicas e consultórios, mas é muito mais fácil você vender para um lead de indicação, que já vem com uma transferência de autoridade pelo indicado, e do que você pegar um lead que viu um anúncio seu de 30 segundos, clicou ali e foi para uma página, ou foi para o WhatsApp. Então, a jornada de decisão dele é maior e ele precisa, como a Franciele falou, ele precisa aumentar o nível de consciência dele para tomar uma ação. E aí, todo esse processo é baseado no que a gente está apontando aqui, nisso que você vai falar mais aqui hoje no podcast. É o autoconhecimento. Exatamente. O posicionamento, quebrar alguma crença sua, não vou gravar vídeo, Sim. eu não vou fazer isso, eu não preciso. Porque tem dentistas que estão entrando no mercado agora, que se comunicam muito bem e que eles vão muito à frente do tempo. E tem aqueles outros dentistas que também, a vida toda eles tiveram um consultório, eles têm um bom faturamento, eles têm uma estrutura, construíram casa, formaram filhos. E essa galera agora chega num ponto que ele tá numa encruzilhada. Ele fala, cara, eu preciso me posicionar no digital, por quê? O que vai acontecer Ele não tem noção que pode acontecer pelos próximos 2, 5, 10 anos. Então, talvez ele viva hoje de indicação e tá muito bom se funciona pra ele. Que, na verdade, a gente não fala nem que é o indicação, é o boca a boca, né? Todo Porque mundo às vezes recomenda. não tem nenhuma estratégia, né? De Mas, indicação. assim, é que eu sempre falo isso. O tráfego pago, ele é um jogo. A partir do momento que o dentista, ele entende sobre isso, que é um jogo, e ele começa a jogar esse jogo e começa a ter resultado, é onde a chave muda. Exato. Porque eu falo que o poder da escala é lindo e é maravilhoso, porque precisa desse autoconhecimento como pessoa, se desenvolver como pessoa. Exato. E aí, a gente até já mudou aqui um pouco, começamos a falar sobre o processo de
de tráfego, que na verdade é a etapa do marketing, né? E eu sempre falo com a Fran, como a gente está juntos, né, em vários projetos, em várias reuniões, a gente sempre vê de um lado, a equipe de marketing e do outro lado, a equipe de venda. No seu posicionamento, que é especialista em venda, como que é essa relação que um necessita de fato do outro? Eu sei que é uma relação entre amor e ódio, mas como que você vê essa necessidade de um marketing efetivo junto com as vendas? É o pessoal do marketing falando que tá gerando lead e o pessoal da venda não tá convertendo, e o pessoal da venda falando o tempo todo que o lead é desqualificado que tá chegando. Então fica aquela briga. Exato. Na verdade, eu acho que se você setorizar numa empresa, os dois têm que andar extremamente juntos. Unidade. Não tem como eu vender se eu não tiver um bom posicionamento, se eu não tiver autoridade naquilo que eu tô falando. Se o meu cliente não vê no marketing valor agregado que justifique o investimento, não há possibilidade nenhuma de eu cobrar mais caro por isso. Se na comparação ele não vê diferença entre eu e o meu concorrente que cobra mais barato, ele vai comprar de quem? Meu concorrente, sempre. Exato. Então, eu preciso ter alguma coisa no marketing que demonstre para ele especificamente que, olha, eu sou diferente. Eu estou em um outro degrau que o meu concorrente não está. E você não pode ficar fora disso. E aí o cliente, entendendo isso, ele vai comprar da gente com certeza. Ele vai buscar você, ele vai te ver como uma autoridade. Então, para que você seja uma autoridade bem posicionada e que se atraia os pacientes que você gostaria de ter, o paciente que você atrai geralmente é o paciente que você é. Isso faz total diferença. Então, independente de agência que você contratou, independente de qualquer coisa, é importante todo profissional ter essa visão, né? Exatamente. Exato. E aí, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Depois da gente falar dessa comunhão entre os dois, entre marketing e vendas, a gente sabe que o profissional, né? O dentista, o médico, o profissional da saúde, ele fica ali durante muito tempo estudando para ser muito bom tecnicamente. Ele não aprende sobre o planejamento financeiro da clínica, sobre precificação, ele não aprende sobre venda, sobre marketing. Tudo isso é um extra que ele, quando sai, aprende, às vezes encontrando um professor como você encontrou e dando uma surra nele para depois ele pegar no tranco, ou às vezes com algum conselho positivo, né? Com alguma orientação positiva. Mas dentro dessa jornada desse profissional, você acredita que qualquer profissional, mesmo que ele não tenha habilidades de venda, ele pode aprender a ser um bom vendedor? Mesmo que a gente pega um profissional que ele tem vergonha, ele pode ser um bom vendedor dentro da clínica dele? Eu vou começar de trás pra frente responder você, da parte da vergonha. Toda vergonha tem um boleto. Então, se eu colocar hoje pra você que a Fran... Anota essa aí. Toda vergonha tem um boleto. Coloca aí, ó, na tela gigante isso. Toda aí. vergonha tem um boleto, cara. Se eu colocar hoje pra você que a Fran tá num estado terminal e você precisa vender bala no sinal pra que ela possa se recuperar, você não vai vender bala no sinal? Todo dia. Cara, você falar pra mim hoje, André, quebrou a sua clínica e lá em Bragança você vai ter que lavar carro, você vai ter que trabalhar de gari, porque todo mundo me conhece lá em Bragança. Eu rodo o tráfego pago pra Bragança Paulista inteira, todo mundo sabe. Eu vou no supermercado, as pessoas me cumprimentam. Eu apareço 2, 3, 4, 5 vezes. A senhorinha tá lá comprando uma fruta, tá me cumprimentando. E eu sou ainda desse jeito, então eu faço amizade com todo mundo. E aí o que vai acontecer? Você fala pra mim, nossa, André, você vai ter que a partir de agora trabalhar como um gari durante 8 anos da sua vida para melhorar suas coisas. Eu vou fazer, porque toda vergonha tem um boleto. Então, se você tem um sonho, se você tem algo que você queira conquistar, talvez, você já falou isso para mim, a vida que você não tem é pela venda que você ainda não fez. Então, toda venda, toda técnica de venda, toda forma de vender é treinável. Então, se a pessoa fala assim, eu não tenho dom, não existe dom. Tem gente que tem mais aptidão, mais facilidade, mas o sucesso na venda é treinável. E qualquer pessoa pode conseguir ser um excelente vendedor, converter vendas de low ticket, high ticket, qualquer um. O valor que quiser. Se ela entender de comportamento humano, se ela criar uma jornada neural de vendas, de encantamento dentro do consultório dela, e principalmente se ela conhecer técnicas de venda. É técnica. Eu sabia ser implantodontista? Não. Eu sabia ser periodontista? Não. Eu podia ter escolhido qualquer outra profissão na minha vida. E eu podia ter me dado muito bem em qualquer outra opção. Podia ter me dado muito bem em qualquer outra profissão. Só que o que acontece? Quando a gente
pensa em que eu não tenho outra opção. Sabe, eu queimei meu barco, aquela expressão viking, queime o barco? Sim. Que eles chegavam pro lugar que eles iam agora invadir, e aí eles queimavam o barco para não ter a possibilidade de eles voltarem mais depois. Então, depois que eu me formei, na minha cabeça era assim, ó, eu sou dentista pro resto da minha vida, eu queimei meu barco, é só isso que eu sei fazer. Então, se isso vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila, ou se você não quer fazer isso por você, faça pelos seus filhos, faça pela pessoa que você gosta. Venda mais para você ter mais tempo com a sua família, é isso. E é bem legal o André trazer isso, porque as pessoas precisam ter esse apetite por vender, né? Porque eu recebo até mesmo muitas pessoas falando assim, eu gosto de atender, eu gosto lá do mocho, Mas, gente, na hora que vocês têm que gostar também de vender. De vender, não tem. Pelo amor de Deus. Eu não gosto muito de vender. Eu falei assim, olha, vamos conversar aqui, eu sinto muito. Mas você vai ter que aprender a gostar de vender, porque senão você vai falir o consultório. Exatamente. Nada acontece até que uma venda seja feita. Exatamente. Exato. E outra coisa também, né, que é legal ele falar, que ele não sabia a especialidade e teve que estudar para aprender a técnica e a especialidade que ele atua. E as pessoas não têm essa noção que não é só sobre a técnica que tem que ser estudada, mas também sobre vender, sobre comportamento humano, porque se ela não estudar sobre esses assuntos, como que ela vai se desenvolver? Ou cobrar um colaborador. Às vezes você estudou quantos anos para chegar onde chegou? 5, 6 anos? De faculdade foi 5, depois especialização e pós-graduação e até 15. Hoje estuda, né? Até hoje estuda, 15. Atualiza em relação às técnicas, o mercado muda, né, em relação às técnicas, ele estuda até hoje. E aí as pessoas elas não têm a prática ou esse tempo de parar 6 meses para falar assim, vou estudar como vender mais, como me relacionar melhor, como fazer gatilhos de vendas, né? Então, e ela não vai aumentar o faturamento dela pelos próximos 10 anos porque ela não estudou 6 meses para vender mais. Exato. E aí todo ano ela diminui o faturamento, trabalha mais e aí vem a inflação e come mais um pedaço da vida dela. E consequentemente daqui 5, daqui 10 anos ela não conseguiu reformar o consultório, ter uma cadeira melhor, conseguir trocar de carro e viajar como ela gostaria, ou ter um dinheiro guardado, ou ter a vida que ela gostaria numa janela de 10 anos, porque simplesmente ela é especialista em tanta coisa, só em vender que ela não é. E uma coisa assim que eu consigo perceber nitidamente, conversando com vários profissionais e vendo que, por exemplo, se eu converso com 10 pessoas, eu sei que esses 10 são bons em vendas. Eu consigo perceber uma diferença entre eles. Então, por mais que um seja um excelente comunicador, o outro seja um pouco mais tímido, mas também vende muito. Então, eles têm personalidades diferentes, mas todos são bons vendedores. Então, eu concordo 100% com o que você pontuou aqui, que o processo de você ser um bom vendedor, para você chegar até se tornar ser um bom vendedor, não é... Você não nasce da barriga da sua mãe e fala assim, esse é vendedor. Na verdade, é uma coisa que você constrói, né? Você estuda, você se aprofunda naquilo e acaba ganhando confiança. Sim. Eu passei por isso, né? Quando eu comecei a empreender muito cedo, e eu lembro que quando eu gosto muito de vendas, eu lembro que no começo eu não conseguia passar autoridade porque eu era muito novo. Então, às vezes, eu vendia um produto muito caro e as pessoas me olhavam assim, quem que é esse menino que tá me passando um valor aí de acima de 30, 40, 50 mil reais? Eu tô fazendo um favor pra ele se eu pagar isso, ele não vale isso. E aí, naquela época, eu entendi que quando eu estava melhor vestido, quanto mais eu me apresentava melhor, mais confiança eu passava, visto que eu era um menino naquela época, né? Então, é extremamente importante. E para continuar esse assunto, a gente sabe que quando a gente fala sobre vendas, né? Existem muitas coisas. Quebra de objeção, a parte da negociação, follow-up, rapport. Para você que é especialista no assunto, hoje a gente pega aí um profissional que está querendo dominar o processo de vendas. Quais são os principais pilares aí do processo de vendas que ele tem que focar primeiro para ser uma pessoa expert no assunto? O que você vê que é muito importante nesse processo? São mais de 15 etapas que a gente tem num processo de vendas. Quando você vai comprar um picolé, você passa por 15 etapas. Mas para mim, a etapa mais importante, antes do fechamento é quando a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou comprar de você, beleza, tá aqui meu Pix.
Que é a parte mais importante. É o que a gente quer, né? No final das contas. Fechou, assina o contrato, beleza. A parte mais importante pra mim é a aproximação. O que é a etapa da aproximação? É o que eu vou entender qual é a vida do meu cliente. Eu vou ouvir ele mais tempo. Porque o bom vendedor vai vender sempre com o ouvido. Então ele sempre vai conversar com o cliente e ele vai entender qual é o real motivo pelo qual o cliente está ali buscando. Real motivo pelo qual. Vamos dar um exemplo para vocês. Tem mulher que fala assim, eu gosto de cara alto. Ela não gosta de cara alto. Ela quer um cara que proteja ela. Então, o que tá por trás, na segunda camada, se a gente que é baixinho tem a capacidade de proteger a mulher da gente, vai ficar muito mais fácil. Dependendo se estiver armado, né? Se estiver armado, mais ainda. Então, o que tá na segunda camada do nosso cliente é o que aproxima a gente. E mostrar a vulnerabilidade nesse processo vai ficar muito mais fácil, porque ele vai contar pra você. Eu e a minha família, a gente morre de medo de dentista. Todo mundo morre? Não, minha mãe passou por isso, e aí ela passou isso pra gente. Ótimo, lá na frente, sabe o que eu vou falar pra ela? Você quer continuar igual a sua mãe, postergando a vida toda pra realizar esse procedimento? Você vai fazer isso comigo agora. Eu vou segurar na sua mão, a gente vai ter coragem, nós vamos até o final junto. Não é mais fácil vender assim? E eu não gerei um desejo nela pra poder fazer, eu não gerei um processo de dopamina nela que ela vai falar, quer saber? Vou quebrar esse ciclo da minha mãe e agora eu vou fazer. Então, a aproximação, o cliente vai te contar exatamente, através de pergunta, o que ele veio buscar ali. E você vai conduzir toda a negociação, você vai conduzir toda a jornada, porque não tem um script de... Todo mundo fala, tem um script de vendas, eu tenho um método infalível de vendas. Não existe. Você tem que vender pelo que passa na cabeça do seu cliente. O processo de compras da cabeça do seu cliente. Então, se o meu cliente, a gente, vende mentoria, a gente vai perguntar pro dentista o quê, Anderson? Fran, qual é a sua maior dor no consultório hoje? Cara, minha maior dor mesmo é treinar minha secretária. Eu vou mostrar a mentoria inteira em como ela vai treinar a secretária dela e como ela vai aumentar o faturamento com isso. Todas as outras coisas que a mentoria faz vai ser como bônus, mas o que ela veio procurar, principal era isso. Então ela vai encontrar ali, né? Exatamente. O seu cliente tem que sentar ali na sua cadeira e ele tem que encontrar o que realmente ele veio buscar, porque senão ele vai encontrar na onde? Lá no concorrente dele. No concorrente. E é muito legal isso, porque muitas vezes os dentistas querem vender pelos motivos deles. E não entende que não é sobre eles, é sobre o paciente. Então, fazer perguntas e trabalhar em cima do que o próprio paciente está afirmando e você reafirmar de uma forma ali que vai de encontro com aquilo, faz totalmente diferente, porque você entendendo o contexto, vai saber qual é o motivo que ele está buscando aquilo. E a sua venda vai ficar bem mais fluida, né? Não bem vai parecer que você está vendendo, né? Exato, não vai aparecer que você está vendendo, vai aparecer que você estou aqui te ajudando a resolver o problema que você está trazendo para mim. Você ajuda o cliente a comprar de você. E não tem coisa pior nessa vida do que o cliente sentir que você quer vender mais do que ele precisa comprar. Você quer mais do que ele. E esse eu vejo que é um grande erro, que no processo de vendas, muitos profissionais já querem ir direto no benefício do produto, já querem ir direto no... esse equipamento, principalmente muitos profissionais da estética, né? Uhum. Tem muitos equipamentos aí, máquina de laser, etc. Essa máquina faz isso, ela vai te trazer X benefício, mas... nunca oferecer, nunca falar dos benefícios sem antes ter esse rapport, né? Essa aproximação com essa pessoa, entender sobre o que ela precisa, porque às vezes ela nem tá querendo saber da máquina, ela tá querendo saber de uma outra coisa e ele já tá indo ali direto falar do benefício. A pessoa que vai colocar uma lente e corre, ela não quer colocar uma lente porque a lente é do jeito X e a máquina fresa, eu faço. Não, ela quer isso aqui, ó. Imagina, Fran, o dia que você estiver lá no pódio na sua corrida, você tirar uma foto mordendo a medalha e com essa lente maravilhosa, que sorriso lindo que você vai ficar. Já tá se imaginando lá? Então, ó. Se a Fran vai casar, você vai falar a mesma coisa pra ele. Imagina você no dia do seu casamento, sorrindo, aquela foto que vai ficar guardada pro resto da vida. Porque, na verdade, a venda, ela é sobre a transformação. A transformação do que a pessoa tá ali buscando, Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que vem buscar coisas no consultório que não vai encontrar. Por exemplo... separou do marido, separou da esposa, vai fazer harmonização facial, vai fazer lente, vai fazer tudo, voltou pra academia, tá tomando bomba, ele tá buscando alguma coisa que talvez ali você não vai conseguir entregar pra ele. Então, a gente vende também o que o paciente realmente precisa. Porque uma vez que você entende de comportamento humano, eu tenho aluno meu que já usou
pro bem, e eu tenho aluno que eu vi que já usou pro mal o conteúdo do curso. Que é o quê? Você consegue conduzir jornada de negociação, você consegue vender o que a pessoa precisa, e você consegue vender só o que ela tem desejo e ela não precisa. Então vai do nível de consciência da gente em acreditar que aquilo que a gente tá fazendo realmente a pessoa precisa, vai transformar a vida dela. Tem a ver com persuasão, né, André? Exatamente. E muito legal. Eu gosto muito desse assunto, se deixar a gente vai ficar o podcast inteiro aqui só falando só sobre vendas. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você já vai mudar Não, aqui o rumo? não vou. A gente vai falar de vendas até o final aqui. Então tá bom. Vai ser bem interessante. Pode falar. Não, eu queria saber o quanto que o tráfego pago hoje influencia dentro da sua clínica e o que faz você crescer, potencializar os seus resultados. O tráfego pago, eu não vou falar que ele é 80% do que eu trago para a clínica hoje, porque ele não me traz 80% de pacientes, mas ele me traz 80% de branding e reconhecimento. Aí que tá o segredo para mim no tráfego pago. Eu tenho mais reconhecimento da marca da minha clínica na região e pode ser que esse possível cliente venha hoje ou venha daqui 2 anos, 3 anos, porque ele ouviu falar de mim. E poucas pessoas entendem hoje que se você colocar um dinheiro no tráfego pago ali, literalmente ele não precisa voltar amanhã. Ele pode voltar daqui 1 ano, pode voltar daqui 2, pode voltar daqui 3. Então, sabe aquele depósito de banco que você tem que ir fazendo devagarzinho? Um dia você vai poder sacar? Uma hora o ROI vem. Exatamente. O tráfego pago é isso pra mim. Uma hora o ROI vem. Ou ele vem em forma de branding, ou ele vem em forma de cliente, ou ele vem em forma de relacionamento. Então, eu já abri tantas portas com tantos pacientes que não tinham noção de me ver. Tem gente que fala assim, eu não preciso de tráfego pago porque eu tenho muito cliente. Mas às vezes ele tem muito cliente que não é o perfil do cliente que ele gostaria. E através do tráfego pago, ele podia trazer mais clientes, abrir mais portas, fazer mais reabilitações ou qualquer outra coisa que ele queria, aumentar o faturamento e diminuir a quantidade de clientes que ele atende hoje. Então, o tráfego pago, Fran, 80% do que ele faz para mim é melhorar meu posicionamento, que ele me força a produzir conteúdo, melhores fotos, melhores vídeos. E com isso, ele agrega muito valor para aquilo que eu cobro. Então, eu consigo me posicionar num outro degrau, me traz branding, me traz relacionamento e aumenta a minha visibilidade na região, com certeza. Muito bom. Perco Muito nada bom. com isso. E você realmente acredita que ele é agora, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, ele vai estar cumprindo ali o seu papel, que é mostrar você para as pessoas. Ele é o divisor de águas para qualquer consultório hoje. Se um consultório hoje não roda tráfego pago, ele tem um dinheiro na mesa que ele não tá pegando, ele tem uma autoridade na mesa que ele não tá pegando, ele tem um posicionamento que ele não tá fazendo, porque produzir conteúdo por si só ou replicar aquilo que tá no hype não vai fazer você se posicionar. Tem muita clínica com muito potencial que só produz conteúdo de hype. O que vocês acham sobre essa produção de conteúdo aí? Olha, ela tem que ser analisada, né? Porque existe o marketing e a estratégia, e existe o hype. Então, acredito que ela tem que ser bem analisada o que vai ser postado. Mas, assim, quando a gente vai para a parte de um posicionamento, dependendo do orgânico, o que acontece? Não é tão efetivo para dentro do consultório, de uma clínica. Porque, às vezes, esse conteúdo começa a entregar e chega até a viralizar, só que ele vai aparecer para uma pessoa lá de Fortaleza. E a sua clínica é em São Paulo. Ou para outro dentista. Tem dentista produzindo conteúdo de hype para aparecer para outro dentista. Ele não vende produto para dentista. Exato. Então, quando essa pessoa que é de outra região vê, ela não vai vir até o seu consultório muitas vezes para passar com você. Então, hoje, dentro de todas as estratégias de atração de paciente, o tráfego pago é o que mais é estratégico, porque ele faz local, regional, ali para a cidade onde você tá? Ele é totalmente estratégico. Já o orgânico, ele pode ir para o Brasil inteiro. E isso não significa, o número de visualizações não vai significar que você vai estar faturando dentro do seu consultório. Isso pode ser muito uma métrica de ego, porque, eu vou dar um exemplo, às vezes a pessoa colocou um vídeo lá, a gente sabe que tem várias produções de vídeos diferentes dentro de um perfil, né, com várias características, uma diferente da outra, e às vezes o vídeo lá bateu 150 mil visualizações. Só que é como a Franciele falou, às vezes ela tá atraindo um público, sei lá, um adolescente que é de outro estado, mas ele foi lá e visualizou ou curtiu, e a pessoa fica feliz por isso, só que aquilo de fato talvez não gera
fluxo de caixa para ela, como às vezes um vídeo 100% estratégico que deu 5 mil visualizações. Né? Vocês acham que só conteúdo técnico tem que ter hoje no Instagram de quem se posiciona ou tem outros tipos de conteúdo que eu tenho que ser estratégico no tipo de conteúdo que eu tenho que fazer? 100% estratégico com outros conteúdos, para ser mais assertivo. A gente estava falando aqui sobre tráfego, né? E o meu ponto de vista sobre o tráfego é que a gente tem uma linha muito tênue nesse processo, porque claramente uma tradução do tráfego, ele potencializa aquilo que você é. Então, se o seu perfil hoje está um perfil completamente fraco, você vai potencializar essa fraqueza para todo mundo, mesmo que seja estratégico. Então, dentro de um conteúdo, dentro de um perfil, tem sim que ter vários tipos de conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão, conteúdos de quebra de objeção, pode ser conteúdos em hype, né, como você pontuou aqui. Topo de funil, né? Conteúdo de topo de funil, que abraça aí esses conteúdos de conexão. E um ponto importante da gente falar aqui também, que tem que ter esse elo pessoal. Exato. Porque ninguém quer mais ficar só conectado com uma logo, com uma marca, né? Então tem que ter essa pessoalidade, porque é uma frase clichê, né? Mas pessoas compram de pessoas. Porque assim, depende muito da plataforma, né? Quando a gente fala de tráfego pago, tem várias plataformas de se fazer tráfego. Se a gente for pro Instagram, TikTok, são plataformas de despertar o desejo. A pessoa, quando ela vai entrar no Instagram, ela não entra ali, deixa eu ali comprar alguma coisa. Não, ela entra ali e fala assim, não, deixa eu ver a vida do vizinho, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Aí aparece lá um anúncio sobre algo que despertou um desejo nela, ela caiu lá no seu perfil, mas se dentro do seu perfil só tiver fotos de antes e depois, só tiver casos, tiver somente um catálogo, uma vitrine, ela vai ver, legal isso, mas isso não é tão efetivo. Não é que não tem que ter sim as transformações antes e depois, realmente tem que ter, mas dentro de um equilíbrio. Tem que ter a sua vida pessoal, aquilo que você acredita, aquilo que você expõe ali, que as pessoas se conectem com você, seja desde ter um cachorro, ir para academia, ou fazer um passeio, uma viagem. Então, as pessoas, elas querem se conectar com pessoas. Então, é esse equilíbrio. Preciso ter, sim, conteúdos de antes e depois. Preciso ter, sim, conteúdos pessoais. Preciso também ter conteúdos de autoridade, onde a pessoa vai ver você conversando, falando sobre o assunto que ela está pesquisando, né? Então, é realmente um equilíbrio. Porque se a pessoa também vê o seu anúncio e entra lá e vê só um perfil pessoal... Você não acha que ela vai te mandar uma mensagem? Você mandaria uma mensagem? Não. Eu não compraria de quem eu não visse autoridade ali no assunto. Eu não visse um conteúdo técnico que vai realmente resolver o meu problema. E uma das coisas que eu vejo muito que o tráfego pago me potencializa e que preparar, por exemplo, o meu Instagram também faz, o nosso cliente ele tem que ter desejo naquilo que a gente faz. E para comprar da gente, ele vai precisar de 5 coisas: desejo, necessidade, tempo, dinheiro e prioridade. Se ele tem desejo, tem necessidade, já entendeu, ou na consulta você mostra que ele tem necessidade, tem tempo para realizar aquilo, tem dinheiro, porque a gente não quer vender para quem não tem dinheiro, né? Só que a gente não torna isso uma prioridade para ele no encantamento, no processo de vendas. Ele pega tudo isso aqui e vai fazer outra coisa. Vai embora. E vai embora. Ele fala que ele vai pensar e ele nunca mais volta, né? Uhum. André, e na pergunta... Na penúltima pergunta, talvez, que eu te fiz, eu perguntei, né, o que é mais importante no processo de vendas, né, na sua opinião, e você falou essa questão da aproximação. Eu queria que você pontuasse se tem mais alguma coisa que é extremamente importante. E já vou complementar uma outra pergunta junto com essa, que eu já ouvi muito você falar sobre demanda infinita, né? Então, assim, como que um profissional hoje, uma clínica, um consultório, ele pode gerar uma demanda infinita ali para que ele possa vender todos os dias dentro da clínica? Perfeito. Então, no processo de negociação, além da aproximação, para mim, a outra parte que é muito importante é saber negociar mesmo, que é que tá antes do fechamento. E nossa, eu vou complementar nisso, que eu acho isso muito legal. Porque às vezes a pessoa faz todo o processo e deixa o paciente embora. Vai pensar.
Nossa, isso daí, isso acaba com o processo de Ou venda. fala assim, estou à disposição. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus, Disposição, não fala à fale isso. disposição, Imagina estou uma à coisa. disposição. Você gastou dinheiro com tráfego pago. Você conversou com esse paciente no Instagram no direct. Você conseguiu levar e pegar o número dele pro WhatsApp. Você encantou ele no WhatsApp, quebrou algumas objeções, tirou algumas dúvidas. A pessoa ainda tá com desejo. Levou. Essa pessoa saiu da casa dela, pegou trânsito, num dia corrido, um processo de cortisol lá em cima, sentou na sua recepção, já começou um encantamento, já começou a baixar o cortisol, o processo de dopamina começou a melhorar. Tem café, tem propé, todo mundo que isso é básico. Entrou na sua sala, você entendeu e mostrou pra ela que o desejo dela realmente você vai resolver, que realmente ela tem necessidade, que você tem o tempo hábil pra entregar pra ela em 3 dias, 2 dias, uma semana, quanto tempo ela precisa. Ela entendeu que às vezes ela tem dinheiro ou ela não tem o dinheiro pra poder fazer aquilo. Se encantou que aquilo é uma prioridade pra ela e aí você termina, passa o preço e fala, então tá bom, a senhora pode pensar, quando a senhora quiser começar, a senhora me avisa. Olha, você fez o mais difícil. O cliente não sai do meu consultório se eu entender por que ele não tá comprando de mim. Sabe como parece que tem que amarrar a pessoa aqui e torcer? Essa é na parte da negociação. Só que você nunca faz isso de forma agressiva. Sempre é assim, doutor, muito obrigado, vou pensar. Aí você vai falar assim, entendo perfeitamente. Tirando o preço, tem algo que impeça você de fechar comigo hoje, Fran? Não, realmente é só o preço. Pronto. Então agora a gente vai negociar sobre o preço. Não, preciso falar com o meu esposo, preciso falar com a minha esposa. Você não quer trazer sua esposa aqui um dia. Por quê? Porque a esposa e o esposo não teve todo o encantamento, não te conheceu, não teve aproximação com você, não passou por todo o processo de encantamento da sua clínica. E aí, quando ele chegar lá pra mostrar o orçamento pro esposo, pra esposa, e falar que é 30 mil, que é 50 mil... Ele não vai conseguir... Não, ele só vai não vai enxergar. conseguir dar o valor que você deu ali na avaliação pro marido. Exatamente. Eu tenho que criar um pin neural nessa Exato. pessoa e eu tenho que ajudar ela E a outra, comprar de mim. ele só vai enxergar o preço. Ele só vai assim, Só o 30 preço. mil. Imagina, 30 mil, esse dentista tá maluco, Tá maluco? fazer um negócio desse. Não vai cobrar nunca isso de você, vamos no outro que o outro cobra mais barato. Só que aí quando você gera todo esse processo de encantamento, você entrega isso de uma embala, por mais que ela vá pensar na casa e você acompanha no follow-up, manda um vídeo depois explicando o tratamento inteiro, como é que vai funcionar, acompanha durante um processo. André, e quem não sabe o que é follow-up? É um acompanhamento no pós-venda. Então, sabe o que é não deixar o cliente esquecer de você? Que agora a gente vai entrar na demanda infinita que você me perguntou. Exato. O follow-up é extremamente importante, porque tem gente que faz o orçamento, o cliente diz que vai pensar, ele manda uma mensagem 7, 15 dias depois, o cliente não responde e aí ele... A gente manda mensagem pro cliente até o chip dele queimar. Até ele fala assim, não me liga mais. E o que você tem pra dar de dica pra uma pessoa que fala assim, ó... Ai, mas eu vou incomodar a pessoa, eu vou ter que ficar mandando mensagem pra Eu vou parecer ela. um mendigo. Eu vou parecer um mendigo. O que você fala pra essa pessoa? Eu vou falar o seguinte, você conhece esse paciente? Você tem relacionamento com ele na rua? Você sabe onde ele mora? Você nunca viu essa pessoa. Então essa pessoa vai seguir a vida dela daqui a pouco. Por mais que você a irrite, de certa forma, 12 segundos do dia dela, o resto do dia dela ela vai esquecer de você. E aí, sabe quando você recebe uma mensagem daquela lojinha de roupa toda semana que manda uma roupinha pra você, você nem abre, mas um dia você precisa comprar uma roupa e você faz, vou lembrar. Aí você volta lá e compra daquilo lá. A gente faz isso no consultório. Por mais que a pessoa não compre da gente, a gente continua mandando mensagem de relacionamento pra ela, vendendo sem vender, o tempo todo. A cada 45 dias, o processo neural a gente esquece. Então, qualquer coisa a gente esquece a cada 45 dias e passa. Brigou com o marido, separou, aguenta 45 dias. Depois do 45º dia, o que vai acontecer? Vai estar tudo mais leve. Você pode ver que a maioria das pessoas que separam voltam antes de 60 dias. E aí, nessa janela, você continua mandando mensagem para os seus pacientes. Eu mando o resto da vida do paciente, mesmo que eu não tenha... Até ele fala assim, me bloqueia. E tá tudo certo. Por quê? Porque eu não conheço ele, não vou interferir na vida dele. Ele me deu um custo de aquisição, que eu gastei dinheiro quando ele clicou lá. Então, a partir de agora, 1 hora, ou ele me indica, ou ele pede para eu bloquear ele, ou ele compra de mim. Porque eu sou muito legal, eu acredito no meu serviço, eu acredito na minha clínica, eu acredito nos meus colaboradores.
computadores. Eu sou melhor que os meus concorrentes, pelo menos na minha cabeça. E aí eu vou fazer o melhor que eu puder fazer pra ele. Eu tô ajudando ele a comprar de mim. Quando você bota isso na sua cabeça, que você tá entregando melhor pro seu cliente, que você tá ajudando ele a comprar de você, o follow-up fica muito mais fácil, o acompanhamento fica muito mais fácil. Não entra num tom de cobrança, né? Eu até, às vezes, falo, né, isso. Por exemplo, se a gente tem hoje um celular da Vivo e recebe uma ligação da Claro, ninguém quer saber da Claro porque o seu celular é da Vivo. Né? Eu sei que esse é um processo que a Claro está fazendo uma prospecção ativa e a gente pode até depois falar um pouco sobre esse processo de prospecção ativa. Mas geralmente nessa jornada do follow-up de uma clínica, ele vai estar entrando em contato com um lead que muitas vezes essa pessoa entrou em contato querendo saber mais sobre ROF, harmonização orofacial, implantes, faceta, enfim. Então, não é um tom de cobrança, é um tom de eu estou aqui para te ajudar, já que você tem um problema, me procurou e eu quero saber como que você tá. Só que às vezes essa pessoa tá tão corrida no dia a dia dela, que aquele dia ela não respondeu sua secretária. Deu 15 dias, ela também tá com um problema pessoal, ela não te respondeu. Deu 45 dias, ela fala, cara, eles são tão legais, fui tão bem atendido, né? Deixa eu responder lá de novo. Eu tenho um cliente que retornou depois de 1 ano de follow. Eu tenho um cliente que retornou depois de 5 anos, que fez uma profilaxia com a gente, e a gente, na demanda infinita, continua mandando mensagem para os clientes. Então, o que é basicamente a nossa demanda infinita? Isso. É utilizar a própria base de clientes. Então, você vai pegar a lista dos seus pacientes, pode pegar, tem gente que tem ficha de papel ainda, que não migrou para poder ter um software odontológico, trabalhar com CRM, que a gente fala que é um controle da vida do teu cliente ali dentro. Você vai pegar essa lista dos seus pacientes e você vai mandar mensagem e ligar para todos. André, eu tenho 3.000 pacientes. Perfeito, melhor. Quanto mais pacientes você tiver, mais conversão você pode ter, mais indicação você pode ter. Então, vamos ligar. Meu consultório tá fraco, eu tô sem pacientes. Tem uma lista de 3.000 pessoas. Se o seu consultório tá fraco, você e a tua equipe tem tempo para fazer isso. E aí você vai mandar uma mensagem de relacionamento. Depois que essa pessoa fizer o tratamento ali com você, o que você vai fazer especificamente? Continuar mandando mensagem de relacionamento. Nutrindo, né? Nutrindo e pedindo indicação. Então, quem nutre relacionamento, tem recomendação, gasta menos dinheiro com tráfego pago. E aí o tráfego vira branding e reconhecimento. E aí, você fechou o ciclo maravilhoso ali. E para quem quer aprender mais sobre esse processo de demanda infinita, pode te procurar aqui, né? Não é A gente vai deixar aqui o @, do André, para as pessoas entrarem no perfil deles e acompanhar ele ali. Manda lá no direct dele, demanda infinita, que ele vai te mandar um PDF. Pra você poder fazer essa... oferecendo as coisas no minha costas. Você não vai negar, um PDF de demanda infinita pra nossa audiência. Eu vou te vender alguma coisa ainda depois. Isso vai acontecer. Mas o mais legal disso, porque essa demanda infinita é o como se faz, né? Exatamente. E você traz toda essa consciência que é na pessoalidade. Não é sobre você colocar lá uma na mensagem lista, genérica. Pelo amor de Deus. Lista de transmissão. Na lista de nenhum. Fez protocolo de implante, protocolo, mensagem de protocolo de cuidado com protocolo, de como anda o protocolo, de quanto tempo dura, o resto da vida. Fez ROF, é mensagem de cuidado com a pele, com o rosto, o resto da vida. Quanto mais personalizado você for, mais você vai faturar. Quer dar um exemplo dessa personalização? Bora. Dá pra fazer... Vamos fazer um exemplo de venda e depois da personalização? Bora. Como a gente venderia hoje uma... eu tô com o Botox vencido, Como a gente venderia uma hoje... Pra você, vou te dar uma dica. Pra você que quer começar a vender, em 5 minutos a gente vai aprender a vender, mesmo que você não tenha dom, não tenha talento nenhum, tenha vergonha. Você vai aplicar uma técnica de pergunta chamada spin selling. E eu vou resumir o livro pra você em 5 minutos. Primeiro, você vai fazer uma pergunta pra pessoa de situação. Anderson, há quanto tempo você tem essas marcas de expressão no seu rosto? Há mais ou menos uns 3 anos. E você acredita que essas marcas de expressão, elas te deixam com uma aparência de mais idade do que você realmente tem? Sem dúvidas. Cada dia eu me sinto mais velho. E me fala uma coisa. Você acredita que se continuar desse jeito, a sua aparência real de idade com a sua aparência física tá ficando cada vez mais distante? Isso pode ser que piore e você pareça daqui a pouco quase o avô da sua esposa? Não tenho dúvida. Acho que de ano em ano eu devo envelhecer uns 3. Eu já falo, nossa, doutor, você tá acabando com a minha Não, só tô perguntando. Aqui. Você pode falar que você tá se sentindo lindo, você se sente lindo. Mas isso é real. Eu tô respondendo a verdade. Eu acredito que sim. Eu acredito que conforme for passando, se eu não me cuidar, a ideia é que eu
Você eu fica com tenho uma uma aparência aparência e isso Cansado pode de me atrapalhar em vários cansada, né? aspectos. Perfeito. De fato. E me fala uma coisa, se eu te disser que existe a possibilidade de reverter esse processo, deixar você com a aparência real que você tem, ou quem sabe até com uma aparência mais jovem, você estaria disposto a me ouvir? Sim. Perfeito. A gente pode aplicar toxina botulínica. Aí na sua testa a gente pode fazer preenchimento, a gente pode Ixi, fazer mas tal esse negócio coisa, daí pode é fazer não sei o complicado quê. porque dói. Isso dói pra caramba. Mas dói quanto? Quem falou pra você que dói? Você já Ah, fez eu alguma conheço, vez? eu conheço um amigo meu que foi forçado, porque a esposa levou ele, e ele até hoje sente dor até hoje, assim, ele é um cara que... Ele tá contando a história dele, tá? É. Porque Eu sei que ele foi eu forcei, forçado. Exato, Até a gente. gente tem Eu que sei. voltar, né? Mas existem Pra- tantas tem que retocar técnicas. também. Existem tantas técnicas anestésicas hoje. A nossa aqui, basicamente, eu vou te contar como é que ela funciona. A gente tem uma técnica anestésica que a gente vai fazer antes. Depois a gente vai colocar um gelo em cima. E você sabe que se a gente colocar gelo em algum lugar, dificulta depois. o Gelo eu processo nunca de dor. coloquei, não. A agulha que a gente utiliza é uma das melhores do mercado. Então ela é bem mais fina. Ela. Olha, eu vou falar pra você que é o seguinte: eu faço em mim. Tem um incômodo? Claro que tem, porque eu preciso mostrar a vulnerabilidade pra ele. Eu não posso falar que o negócio é maravilhoso. Tem um incômodo? Claro que tem. Mas tem uma dor que é muito maior, cara. Alguém olhar pra mim e achar que eu sou avô da minha esposa. Isso vai acontecer daqui 5, 10 anos. O que é uma agulhadinha pra gente ficar mais jovem, mais bonito. E outra coisa que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Fazendo isso, inclusive este mês aqui no consultório, a gente vai ter uma condição muito especial pra você fazer. E se você tiver algum amigo que você queira segurar na mão, que você acredite, cara, ele tem medo igual eu, mas vamos fazer junto. A condição vai ser mais especial ainda. A gente vai deixar um crédito no seu nome de R$300. Não sou eu que tô dando, é você. Pra ele. E aí você só precisa indicar ali pra gente depois, tá? Mas se você quiser fazer junto com ele, a gente marca junto, vem os dois. Aí depois a gente sai daqui, vai tomar cerveja, a gente faz outra coisa. Mas o mais importante, cara, é a gente resolver esse problema que você tem aí. Porque senão vai ficar enrolando aí. Veja com as meninas lá, bora marcar. Eu fico imaginando quanto que não vende dentro da clínica dele com exatamente com essas perguntas, né? Eu colei lente que no automaticamente paciente. eu respondo aquilo que você quer ouvir, né? Exatamente. Você vai conduzindo a jornada com um nível de consciência através de pergunta. Então você Muito só precisa bom. perguntar, gente. Você não precisa mudar a rota, você não precisa reinventar nada, você só precisa fazer melhor aquilo que todo mundo tá fazendo. Então, técnica ou qualquer outra coisa. E você precisa gerar memória no seu paciente. Se eu consigo trazer você e o seu amigo para aplicar Botox, a gente criou história. Eu já colei lente no paciente, saí dali e levei ele para comer torresmo. Porque eu precisava que ele chegasse no hall de amigo deles e falasse, Você colei colocou a lente e levou o paciente para comer Não é torresmo. contra-intuitivo? 100%. Aí, qual a história que ele chegou pra mim na outra semana, quando ele veio fazer a manutenção? Ele falou, André, você não sabe, cheguei lá no churrasco e meus amigos falaram, nossa, ó, pintou o cabelo, colocou a lente. Falei, lente? Você não sabe o que eu fiz com o meu dentista. Ele virou o jogo e ele falou, cara, meu dentista colou a lente. Deixa eu ver quem é seu dentista. Através dele vem uns 4 ou 5 pacientes. Quanto mais história você consegue gerar pro teu paciente, mais paciente você vai ter. Sem dúvidas. Legal. Bom, continuando então, você é uma pessoa que gosta muito de filosofia, você é uma pessoa que lê muitos livros, e a pergunta que eu tenho para você é, durante todo esse período de estudo, né, que você estudou neurovendas, o processo de comportamento humano, quem que foi o seu espelho, assim, ou quem que foi a sua referência dentro dessa... O expert, o pai do pai de todos nesse processo? Eu vou dar 3 pra você. Platão, Aristóteles e Maquiavel. Platão você vai aprender sobre o amor. Aristóteles você vai aprender sobre a amizade. E Maquiavel sobre o poder. Então, se você consegue fazer com que o teu cliente te ame, você consegue nutrir uma amizade com ele, e você consegue, de certa forma, ter o poder no posicionamento e na condução, não na manipulação, mas na condução, entendendo sobre os 3, você entende os 3 pontos do comportamento humano. E com isso, você vai ter muito mais cliente. Platão, Aristóteles e Maquiavel. Se tiver que começar na filosofia, eu falo pra galera começar por aí. Sensacional. E... Eu acho que não tem nem como competir, né? não tem. Fica meio difícil, Fica né? meio difícil. É. E livro. Você também é uma pessoa que lê muitos livros, né?
Se fosse para você indicar, sei lá, 2, 3 livros Pra aí... uma pessoa que tá, né, iniciando nessa jornada, que entendeu Perfeito. agora com esse podcast que preciso me aprofundar sobre Preciso vendas. vender mais. Preciso, né, saber mais sobre relacionamento. O que você indica pra essa pessoa? Primeiro livro, Robert Cialdini, Armas da Persuasão, vai aprender sobre gatilhos mentais. Vocês já leram esse livro. Sim. E o quão é importante gatilho mental, gente? 100%. Maravilhoso, 100%. Uma venda que não tem gatilhos mentais, você tá deixando ao vento. Perfeito. Gatilho de escassez, gatilho de urgência, gatilho da reciprocidade. Um dia a gente poder fazer um podcast aqui só sobre gatilho, que tal? Vamos pegar livro, pegar uns de livro também. A gente Só faz sobre esse. gatilho. Armas da Persuasão. Segundo vai ser o do Dale Carnegie, que é venda. Ele mostra tudo que tá por trás de uma venda. Então, exatamente isso que eu falo pra vocês, das etapas, do processo, dos motivos, tudo que tá por trás de uma venda. E o terceiro, que seria a técnica Spin Selling. Esse é o Esse... Neil Hack. clássico. Eu acho que esse é a cerejinha do bolo, Se assim, você ó. não sabe fazer nada e tá com preguiça, só leia esse livro, que aí você já vai aumentar pelo menos uns 20% do seu faturamento, com certeza. Sem dúvidas. Bom, e para continuar aqui, eu tenho um desafio para você ao vivo. Lá vai. Vamos lá. Meu Mais um, Deus. mais Eu um. já vi isso várias vezes. E eu falei assim, caramba, que loucura. Parece que é uma bruxaria, mas não é. O André, às vezes, numa roda assim de pessoas, de profissionais, de amigos, se chega uma pessoa que ele não conhece, o André não conhece a pessoa não conhece o André, a gente fala, faz uma leitura dessa pessoa. Em menos de 5 minutos, ele consegue fazer uma leitura e na maioria das vezes bate, acima de 80%. Eu queria que você fizesse aqui ao vivo uma leitura da Fran. Ai, meu qual é o Deus. comportamento da Fran? Quem é a Fran Olha, como se você pessoa? falar mal, eu Não. quebro as suas pernas. Não, nós vamos só na parte boa. Ah. Na verdade, é assim, ó, 55% do que a gente fala, o corpo da gente que fala. Então, é muito fácil quando você começa a ler o corpo das pessoas, que é o primeiro ponto. E o segundo não é como o ser humano age, mas como ele reage. Então, quando você começa a pegar essas pequenas coisas, fica mais fácil de você ler as pessoas. A Fran, por exemplo, é uma pessoa extremamente observadora. Então a Fran, ela vai ficar extremamente incomodada se você estiver conversando com ela e fazendo outra coisa. Ela vai querer que você olhe pra ela, que você preste atenção exatamente no que ela tá te dizendo. E como é que a gente sabe disso? Porque a Fran tá olhando pra mim o tempo todo do podcast. E quando ela não tá olhando pra mim, ela tá olhando pra você. Ela não pegou no celular, na hora que ela foi colocar o copo d'água, ela virou desse jeito aqui e continuou olhando e prestando atenção. E uma vez que as pessoas são mais observadoras desse jeito, o que acontece com a Fran? Ela é mais desconfiada. Por quê? Porque ela observa muito bem as pessoas e ela consegue triar se uma pessoa, na maioria das vezes, tá falando de uma forma verdadeira ou tá tentando ludibriar ela. E isso vem também, claro, de base familiar nossa, crença que a gente tem e outras coisas. Só que isso faz com que a Fran tenha menos amizades do que eu. Porque eu sou de todo mundo e tô O André abraçando. dá mas- bom dia até pro cavalo, Eu gente. dou bom dia pra todo Cachorro. mundo. Pro cachorro, É. passarinho, papagaio. E a Fran vai ser aquela que ela vai entrar no elevador, ela vai dar bom dia se ela bater de cara com a pessoa. Senão ela vai continuar fazendo o que ela tava fazendo, seguir na vida dela e tá tudo certo. Pra compartilhar algo pessoal, então... Vixe. Nossa, pra compartilhar com o pessoal, a gente vai precisar dar uma vulnerabilidade nossa. Então, pra eu vender pra Fran, eu teria que literalmente colocar a Fran, eu teria que no meu Instagram ter autoridade e mostrar pra ela que eu resolvo o problema dela. Só que isso ela compraria por dor e por desejo, talvez. Mas para eu aumentar a linha de desejo nela, eu preciso me conectar com ela. Então a parte da aproximação na venda vai fazer total diferença. Eu consegui ouvir o que a Fran quer, por mais que ela fale pouco, porque ela não se abre muito, vai ficar muito mais fácil quando eu entregar uma vulnerabilidade minha para ela. E aí ela vai ficar muito mais tipo, beleza, a pessoa se abriu, o André tá desarmado, então automaticamente eu posso confiar no André no processo de vendas. A Fran vai querer ver o descritivo do tratamento, eu vou ter que entregar um documento para a Fran com passo a passo, o dia que tá agendado, a hora que tá agendado, o procedimento que vai ser feito. E aí, se eu não cumprir isso uma ou duas vezes, a Fran vai mandar uma mensagem depois falando, porque tudo que a Fran combina, ela vai até o final com aquilo. E se você prometeu um negócio pra Fran e você não cumprir, você perdeu a Fran.
Então, Tá acertando? Só Ai, vamos Jesus. parar no... Tá acertando isso? Tá acertando. Vai, e aí continua. vai precisar de foto de antes e depois pra vender pra Fran. Vai precisar de encantamento visual pra prender a Fran. O consultório tem que estar muito limpo, o meu jaleco vai ter que estar limpo, eu vou ter que estar com o cabelo arrumado. Ela vai olhar pra ver se não tá encardida a gola da minha camisa, porque se tiver encardida a gola da minha camisa subconscientemente pra Fran, também vai estar encardido o tratamento. Não adianta nada eu falar pra Fran que vai estar tudo bem, porque ela não é auditiva, ela é visual, ela tem que ver que tá tudo bem. Não adianta eu falar pra você, tá tudo bem se eu falar, porque você é mais auditivo. Tanto que se eu falar, se a gente estiver conversando aqui, tiver um barulhinho lá fora, você se perde no que tá acontecendo. Exatamente isso, gente. E aí- E eu vou pedir o espelho. Deixa eu ver como tá o tratamento aqui. Exatamente. Então, a Fran é aquela pessoa que vai falar assim, eu tô bonita? Tá, deixa eu ver o quanto eu tô bonita. O quanto eu tô bem Exatamente. arrumada. Ficou bom a restauração? Ficou, mas me mostra a foto e vai dar um zoom pra poder ver. Só que isso, por outro lado, é maravilhoso. Agora tem gente que vai abraçar a gente, tem gente que vai fazer outras coisas. Então, quando eu entendo isso, eu vou vender pra Fran, de acordo com o comportamento e a personalidade da Fran. Eu não vou ser aberto, vou abraçar a Fran. Pra abraçar a Fran é 3 consultas. Na quarta... Não, porque se ele me abraçar na primeira consulta, eu vou ficar meio assim, por que ele tá Por que encostando que em mim? Exatamente. Nem conheço Nem te direito. conheço. Assim como tem paciente que vai estar na cadeira, você não vai encostar nele, encosta no ombro e outras coisas. E diferente de um outro paciente que já vem abraçando, às vezes traz um presente, fala uma mensagem ali carinhosa. Quando você vê sua secretária tá segurando a criança dele lá no É. canto e tá... Então, se você entender o comportamento e a personalidade das pessoas, você vai vender de acordo com o comportamento, com a personalidade e principalmente com a jornada de compra que passa na cabeça. Porque todos os comportamentos e personalidades não têm motivos iguais para compra. Aí o segredo tá no motivo. Então, descobriu o comportamento, descobriu a personalidade, descobriu o motivo. Eu não vou falar para você que é impossível não vender, mas é improvável que você não venda. Exatamente isso. Espero que eu tenha Acertou? acertado uns 80% aí. Ó, eu já Acertou. vi o André fazendo isso, analisando o perfil do Instagram. Nossa, e aí ele verdade. mandava, né? Ele mandava, eu já vi você fazendo alguns stories assim, eu Manda acho aí, muito ó, legal. na DM, quem Então quiser. ele abriu uma caixinha de perguntas, falava, vou fazer a leitura do seu comportamento pela sua rede social. Ou da pessoa que você gosta, pra falar se vai dar certo seu relacionamento ou não. Nossa. Aí mandava lá o @, ele fazia a leitura e recebia uma devolutiva depois. Que né? tinha E você Positiva acertado. na maioria das vezes, Na né? maioria exato. das vezes, Ele acertou, positiva. gente. Ele acertou bastante coisa, viu? Muito mesmo. E é bem isso mesmo que ele falou. Eu não sou a pessoa do toque, Não, né? Não, eu sou uma pessoa totalmente visual. não. Eu tenho consciência disso. E também sou uma pessoa que observo muito. Muito perceptiva. Eu sou muito... Os os meus sentidos dela é muito afiado. Detalhista. detalhista. Então, assim, às vezes, se eu tô aqui prestando atenção em você e alguém tá ali na outra sala conversando, eu sei exatamente o que você tá falando e o que a outra pessoa na outra sala tá falando, porque eu sou muito presente pro momento e muito observadora pra tudo. Eu leio o seu jeito, leio o porquê que você tá se aproximando. Então, realmente, isso faz, que nem o André falou, Você é meio desconfiada, mas meio não é desco- isso. Mas é assim, porque... Mas isso pode ser até uma crença, né? Porque, de uma forma dos dois lados, positiva e negativa, porque eu escutava muito a seguinte frase: acima de tudo, guarde o seu coração. Uhum. Pra não toda pessoa entrar dentro dele, porque se entrar uma pessoa, ela pode te ferir de alguma forma. Então, essa frase ficou muito assim na minha cabeça e eu acho que é por isso que eu observo tanto, pra saber quem tá se aproximando. Mas assim, eu sou legal. Sim, você transformou isso pro Legal. lado positivo. 100%. Exato. Quando você pega isso e transforma pro lado positivo, você potencializa aquilo que você já tem. Sim, não é querendo falar não, mas Falando- eu tenho do meu lado uma pessoa que ela é diferente de todas as outras pessoas que eu já conheci. E, Que bom, né? E com qualidades, Graças a Deus, né? Não, e com qualidades, assim, que é difícil de se encontrar numa mulher, porque o nosso elo de parceria é muito legal. Mas para não virar um podcast de romance aqui, né, de declaração, Programa em nome do amor. vamos a próxima pergunta. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: um profissional se formou, tá com um dinheiro para poder abrir a sua primeira clínica, o primeiro consultório, e ele precisa focar em 3 coisas para alcançar seus primeiros R$100 mil de faturamento. Então, esses 3 pilares que ele vai estudar, ele vai aprofundar,
é o que vai levar ele para esses primeiros 100 mil. Né? Depois a gente pode falar acima de 100, 200, até 1 milhão mensal aí. Mas vamos do início. O que essa pessoa precisa fazer hoje para poder pisar o pé na clínica e já... Começar a ter os seus primeiros pacientes. Com 3 pilares. Vou dar 4. Vai. Pode ser. Posicionamento. Precisa aprender a se posicionar. Precisa aprender a produzir conteúdo. Porque isso vai atrair pacientes e vai atrair os pacientes no ticket que ele gostaria de ter. Ele precisa fazer parceria. Então, até aqui, ó, teoricamente, não está gastando muito dinheiro. Se ele fizer parceria com outros profissionais que possam indicar ele, com empresas que possam indicar, isso vai fazer com que ele tenha alguns pacientes num custo de aquisição de cliente quase zero. E, principalmente, pegar uma parte desse dinheiro que ele ia colocar na construção da clínica e colocar no tráfego pago. Então, posicionamento, produção de conteúdo, parceria e principalmente o tráfego pago, porque vai aumentar a visibilidade dele e vai atrair mais pacientes com certeza. Ele vai ser mais visto. E quem não é visto... Não é lembrado. E ainda eu acho que você até falou na ordem, né? Porque se inverter isso daí já não dá certo. Não tem como fazer tráfego antes do posicionamento. Então, eu acho que é exatamente isso. Quer complementar? Não, é exatamente isso. Concordo com você. Ai, que bom. Muito bom. Vindo Agora, de vocês eu fico feliz, cara. Agora, uma isso aí é pergunta área de vocês. que eu gostaria de te fazer, e também já vi ali no seu Instagram você falando algumas vezes sobre isso, é sobre social selling, né? É um termo que dentro da área da saúde hoje ainda não é tão explorado como em outros nichos, mas eu sei que você, como é um especialista em vendas, aplicou isso dentro da sua clínica. E eu queria saber o quanto que isso foi importante para você implementar o social selling dentro da clínica e também já explicar para a audiência aqui que está assistindo esse podcast o que é social selling. Perfeito. O social selling, Peraí, pessoal... gente, eu preciso ir no banheiro. Beleza. Mas tá pegando ele. Tá pegando eu. Agora nós vamos aqui. Onde que é o banheiro aqui? À direita ali, está aí. Será a saída já vai. Perfeito. Pessoal, o social selling basicamente é o seguinte, é a gente gerar relacionamento dentro do nosso direct no Instagram, em todas as estruturas que a gente consegue trabalhar para aumentar o nosso fluxo de cliente. A gente utiliza basicamente dentro do Instagram. Então, os clientes que começam a seguir hoje a minha clínica, todos recebem uma mensagem de vídeo personalizada, dizendo exatamente o seguinte para ele. Oi Anderson, tudo bem? Eu vi que você começou a me seguir por esses dias. Seja muito bem-vindo. Se eu puder colaborar com você de alguma forma, se eu puder te ajudar, você pode contar comigo, viu? Fique por aqui mais tempo. É um prazer poder ter recebido você. Pronto, não ofereci pra vender nada, só começou a seguir. Porque às vezes o Anderson começou a seguir eu, começou a seguir o Dr. João, começou a seguir a doutora Sônia, e aí o único que mandou uma mensagem pra ele de vídeo personalizada, que gerou pra ele um gatilho de reciprocidade, de afeto, de conexão, fui eu. Então esse primeiro ponto a gente já sai ganhando. Pra quem manda uma mensagem direct pra gente, que tem interesse em algum serviço nosso, aparece em algum anúncio, a gente manda também uma mensagem de vídeo ou de áudio. E aí a gente consegue, através do social selling, conseguir o telefone dessa pessoa. Anderson, tudo bem? Vi que você se interessou pelas lentes de contato. Cara, para ficar muito mais fácil, vou te pedir uma gentileza. Deixa aqui embaixo o número do seu telefone e a Marina, minha secretária, vai te chamar no WhatsApp amanhã no primeiro horário. A gente vai tirar todas as suas dúvidas. A gente vai conversar com você, vai te mandar foto. Só que é muito mais fácil a gente conversar por lá. Tá vendo? Tô mandando um vídeo conversando como se eu estivesse falando com o meu amigo. Então me faz essa gentileza, deixa aqui embaixo seu contato, amanhã no primeiro horário a gente vai chamar você. Eu respondo os clientes na clínica 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, pra mim não importa, porque o processo de dopamina, ele não escolhe a hora que o cliente mandou mensagem ali pra você é a hora que a dopamina dele tá mais alta. E a gente mantém e nutre esse relacionamento direto no direct com as pessoas, a gente vai lá. Se o Instagram da pessoa é aberto, ela tem uma família, ela tem filhos, a gente curte a foto dos filhos. A gente fala, pô, que legal que você tem filhos. Pô, a sua filha, a Mariana, ela é linda, parabéns pela sua família. Vi que você é advogada, vi que você... Pô, que legal se a gente precisar dos seus trabalhos. Então, gerar esse relacionamento fez total diferença para aumentar o faturamento da clínica lá na frente. Porque se eu não esqueço do meu cliente, o meu cliente não esquece de mim. E ele pode não comprar agora. Ele tem uma jornada de compra, e você sabe muito mais do que eu sobre isso, que às vezes ele chega no nosso Instagram, seja pelo tráfego pago, e às vezes ele demora uma média de quantos meses até, Anderson, para ele poder comprar da gente? Depende da situação, pode ser até anos,
né, para ele tomar uma decisão, ficar acompanhando ali o seu perfil, mas normalmente de 30 a 90 dias é o período que ele vai ficar ali analisando o seu perfil e pode ser que ele tome essa decisão até esses 90 dias. Se for do tráfego pago, pode ir aí até para 6 meses. Então, eu acho que é importante sim. Então, a base, dentro do que você está falando, do que é o social selling, do que você aplicou, é o relacionamento e vender sem vender. É isso? O tempo todo, vender sem vender. É conversar com o cliente e explicar para ele a real necessidade dele. Explicar para ele que eu tô ali para ajudar ele o tempo todo. Então, cara, eu sou seu amigo a partir de agora, fique por aqui, seja muito bem-vindo. Show de bola. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. A Fran tá chegando aí também. Teve que ir ao banheiro. Nossa, muito obrigada. Tava de novo, vai. Vai, boa, vai. Final do podcast. Bom, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast com André Pesado. Espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente vai para as perguntas finais. E eu espero que você retorne nos nossos próximos episódios. Gostaria aqui de mais uma vez agradecer o nosso primeiro e único patrocinador até o momento, que é o portal Market for You, mais conhecido como PMK Digital hoje, que é uma empresa que presta serviço, assessoria para profissionais da saúde no processo de captação. Então, mais uma vez vai aparecer o QR Code aqui. Se você precisa aprender sobre esse processo de captação e de vendas, depois você vai lá atrás do André, que ele vai ensinar muito sobre isso, você pode ler o QR Code que vai aparecer aqui embaixo e vai ser um prazer atender vocês. Acho que um dos maiores diferenciais da PMK hoje é que não é uma agência de tráfego pago. É uma agência que te posiciona para o público que você quer atingir. É uma agência que potencializa todas as coisas que você faz bem. Então, vocês conseguem ter um diagnóstico. O que eu acho muito legal é assim, vocês não são uma agência que faz copia e cola com os clientes. Vocês conseguem potencializar o que aquele cliente tem de melhor. E diferencia isso. Então, quanto mais personalizado for o trabalho, mais resultado tem. Eu não conheço nenhum cliente que ficou menos de 2 meses e foi embora. A maioria dos clientes com vocês está mais de anos e quem fica não sai. Então, assim, eu acho que o maior diferencial de vocês hoje também é que vocês estão super nichados para medicina e odontologia. Então, vocês entendem o que passa na cabeça do cliente que busca saúde hoje no Brasil. E entender o caso de cada um, né? Porque eu posso atender um profissional que já passou por 10 agências e tá chegando até mim, tem um time comercial e fatura 1 milhão por mês. E às vezes eu atendo um profissional que tá aprendendo a se posicionar agora e precisa faturar seus primeiros 10, 15, 20, 30 mil reais. Então, ele precisa também entender e dominar sobre o processo de captação. A Fran é a pessoa que gera ali todo o nosso time, faz a gestão de todos os processos. E eu tenho certeza que, para quem é profissional da saúde, precisa de uma empresa que traz clareza, propósito e verdade nesse processo de captação, pode contar conosco. E aí, André, eu queria te fazer uma pergunta agora. Quais são os próximos passos do André como profissional? Nossa, que difícil essa pergunta. Sei lá, nos próximos 3, 5 anos? Eu não tenho pretensões de aumentar minha clínica, sendo muito sincero. Tem muita gente que fala, pô, eu quero que minha clínica seja reconhecida, eu quero abrir franquia, eu quero crescer mais. Não, do jeito que tá, eu acho que já tá muito legal. A vida que eu levo já tá boa. As coisas Você tem estão qualidade encaixadas. de vida, né? Você tem faturamento? Eu tenho faturamento, e qualidade de vida, lucratividade, uma margem de lucro muito boa e eu tenho qualidade de vida. Eu tô numa cidade que é pequena, eu tenho uma loja de decoração lá também, então o meu foco também é bastante na loja. A gente quer que a loja se expanda, que cresça e tá crescendo cada vez mais. Mas pro digital, é algo que é um desejo do meu coração ter a maior comunidade de vendas para odontologia do Brasil. Isso nos próximos 2 anos, sem dúvida nenhuma. Show de bola. E é bem engraçado porque cada um tem um objetivo, né? Nós temos clientes hoje que o sonho deles é ter um time comercial, encher uma laje de pessoas ali, ligando o dia inteiro, fazendo os agendamentos. Abrir franquia. Né? Quer abrir franquia, tudo. E tem pessoas que também têm ali um objetivo de ter a clínica, né? Já tem a vida dos sonhos, que tem qualidade de vida, não quero essa loucura. E a gente tem que respeitar. Por isso que o nosso trabalho ele é voltado muito individual para cada pessoa. Porque se a gente coloca, não tem como colocar todo mundo
no mesmo saco, né? Porque cada um tem um objetivo, um sonho, tem uma dificuldade. Cidades diferentes, rodar tráfego em cidade diferente é muito difícil. Exatamente. E, André, se você tivesse a oportunidade de sentar para tomar um café hoje com um profissional que ele tá pensando em desistir da carreira dele, o que você falaria para essa pessoa? Se ele já não descansou primeiro, porque às vezes a gente quer desistir, mas o que a gente precisa é descansar um pouco. Porque existe uma cobrança muito grande hoje quando a gente começa a ver a rede social, a grama do vizinho, pega uma dentista e ela olha uma dentista que ela segue e ela tem uma família maravilhosa, ela cuida dos filhos. Ela olha a outra e a outra vai na igreja todos os dias. Ela olha a outra e tem um posicionamento absurdo. Aí ela começa a criar um compilado daquilo e achar que ela tem que ser tudo aquilo. E aquelas 3 que ela viu, cada uma tem erro em alguma coisa na vida. Só que a gente começa a se cobrar, não cuido tanto dos meus filhos, eu não tô indo na igreja, nossa, eu trabalho muito. Quanto mais você se cobra, parece que você é um mau profissional. Ou quanto menos faturamento você acaba tendo, às vezes o seu faturamento é só porque você não tem técnica para vender mais. E isso faz com que você comece a desistir da profissão e você atraia clientes que não vão te valorizar, que vão colocar preço no seu trabalho. Então isso cria um círculo vicioso, você anda em ambientes com outros dentistas que só reclamam do trabalho, que falam mal da profissão. Então, se tá pensando em desistir, primeiro tenta descansar. Segundo, abre o coração e manda mensagem. Manda pra gente, por exemplo. Manda mensagem pra gente, ó, tô pensando em desistir por causa disso. Porque às vezes você mandar pra uma pessoa que você acredita que tá performando mais do que você, às vezes ela pode ter uma outra ótica que ela pode te ajudar. E às vezes o problema também pode estar na gente, cara. Porque às vezes a gente acha que a profissão... E aí eu posso trocar de profissão, eu vou ter outros problemas. Eu vou ser barista e vou montar um café. Eu vou ter problema no café, eu vou ter problema de relacionamento com o cliente, eu vou ter problema de relacionamento com o colaborador. Então... eu vou cansar do mesmo jeito. Então, às vezes, o problema não tá na nossa profissão em desistir. E claro que se for, você já descansou e viu que aquilo não é pra você, vai ser feliz onde você quiser. Mas eu acho que primeiro você tem que descansar e depois mandar uma mensagem ou conversar com alguém que você admira e performa para que, de certa forma, às vezes uma pequena conversa, como a gente já teve várias vezes, Sim. Você tem um insight que te dá um up de novo, ou entre em um programa de mentoria com outras pessoas que também estão querendo evoluir. Isso vai fazer total diferença. Dá uma última chance, sabe? E essa pergunta foi intencional porque a gente já ouviu, não foi nenhuma nem 2 vezes profissionais falando isso, que queriam às vezes desistir da profissão para fazer uma transição para outra, porque acha que ser dentista não é para ela, depois que ela se formou viu que não é isso, ou médicos que tá querendo migrar para atendimentos particulares, mas acaba ficando refém de plantões, né? Mas muito legal o seu posicionamento e se você tá cansado, descansa. Essa daí é boa. Tá não cansado? desista. Não desista, né? Não desista. Tá cansado, Descanse e descansa. converse com uma pessoa que vá conseguir te ajudar, né? Porque isso é importante, porque tem que ser pessoas que vão trazer um olhar ali que realmente consiga te falar, olha, não... dá uma olhadinha aqui, às vezes você ajustando esses pilares aqui, você vai saindo dessa situação. Porque empreender, eu falo muito isso pro Anderson, né, até pros nossos clientes, que empreender ele não precisa ser solitário. Né? Porque às vezes quando a gente vai para reunião com os nossos clientes, a gente acaba conversando sobre outros assuntos que não tem nada a ver com o acompanhamento que a gente faz ali, a assessoria que a gente dá, mas falando do desafio que é empreender, né? E que realmente é desafiador. Então a gente tem que estar conectado com as pessoas que vai falar assim, cara, é um desafio empreender? Mas vamos para cima. Vamos fazer tal coisa. Às vezes o que o profissional precisa é só de alguém que impulsione ela, fale pra ela que é possível, que vai dar certo e entrega ali o caminho que ela tem que seguir. Perfeito. E aí depois Exatamente disso, tudo isso. acaba fluindo da melhor forma possível. André, mais uma pergunta, essa última pra gente finalizar o nosso primeiro episódio do Reference Talks. Se você recebesse um investimento hoje de R$1 milhão e você pudesse rodar isso na internet aí para o Brasil todo, e isso chegasse a mensagem no celular de cada cidadão aí que está com o celular na mão, qual mensagem você deixaria para todo mundo dentro desse anúncio? Uma frase assim, Se você pudesse impactar milhões de pessoas. Agora você vai rodar isso aí para todo mundo que está com o celular aí na mão. Qual que seria essa frase?
Que pergunta boa, hein? Nossa. Ele tem umas perguntas boas, né? boas, É uma coisa que traz a pessoa sair do modo automático ali, né? não E pensar não é uma sobre, pergunta né? óbvia. Eu ia falar assim, ó. Se você E eu pudesse... tô fazendo isso pra pensar. Se você pudesse colocar uma frase no outdoor... Mas hoje não é nem todo mundo que fica mais tráfego vendo pago, outdoor. é dinheiro, bota pra Todo mundo com o rodar. celular na mão. Outdoor é muito limitado, né? Então você Melhor recebeu... o branding só Melhor na o cidade. branding Você só. recebeu uma verba para aparecer aí no celular de todo mundo. Qual que é a mensagem que o André deixaria? Quem se relaciona melhor, vende mais, tem mais tempo livre e tem uma vida mais leve. Quem se relaciona melhor, vende mais, tem mais tempo livre e tem uma vida mais leve. Já pode colocar isso no Pode seu Instagram colocar lá. isso, é. E até para falar sobre o Instagram, achei muito legal a frase. Para quem tá assistindo aqui, como que te encontra, como que tá o seu acesso aí nas redes sociais? André Pesato no Instagram. Pode me mandar uma DM lá. Se tiver dúvida de venda, manda a hora que quiser. Eu vou responder com o maior prazer do mundo. E, gente, ele responde mesmo, viu? Sempre de verdade. Ele- que eu vou te vender áudio. alguma coisa daqui um ano, daqui 2, não Ele importa. ajuda as pessoas É. com, assim, e de coração. Sim. Conheço o André, realmente é de coração. E ele vai te vender também, né? Porque Que mudou a minha vida, pode mudar a sua. Exatamente. Eu sei que vai te ajudar. Eu falo, aquilo que a gente não paga pra ter acesso, a gente não dá Não um dá devido valor. Exatamente. Então, é realmente Então isso, mandem a mensagem lá, no mínimo, até uns R$97. Ele vai estar respondendo aí cada um que No mandar a Pix. sua dúvida. No Pix. Manda a chave Pix. Bom, estamos aqui chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Reference Talks, um projeto que despertou do nosso coração e a gente quer extrair o máximo aqui de todos os profissionais. E é um prazer, André, ter você aqui no nosso primeiro... Ter essa disponibilidade, primeiro, né, de sair lá de Bragança para vir aqui para Pra São vir Paulo. Chegar 2 horas antecipado, porque ele não gosta de Eu atraso. sou do sítio, é. E participar aqui conosco. A gente admira muito o seu trabalho. E nós esperamos também que esse podcast possa ajudar o máximo de pessoas, o máximo de profissionais possíveis. Sim, esse projeto, ele nasceu no nosso coração, né? Hoje a gente atua muito na área da saúde e vê diariamente as dificuldades que o pessoal tem. E eu falo que o nosso chamado, o nosso propósito de vida é fazer aquilo que a gente gostaria de ter recebido quando a gente começou a empreender, que não tinha consciência de várias coisas, né? A gente, nossa, só penou, lapada. só lapada lá. A gente aprendeu na dor, né? Ali. Mas hoje a gente entrega de coração e ajuda muito os nossos clientes, porque é algo que queima no nosso coração mesmo em relação a fazer as pessoas a quererem chegar no ponto B, no ponto C, no ponto D, ali sair da zona de conforto delas e escalar dentro da clínica delas, porque não é sobre tráfego, não é sobre posicionamento, é sobre pessoas, é sobre você poder ter uma qualidade de vida, é sobre você poder comprar as coisas que você quer, é sobre você poder viajar, e o tráfego, o seu consultório, a sua clínica é só um meio. Exatamente. E o que eu acho mais legal é que os seus clientes são seus amigos. Os Exato. clientes de Exato. vocês são amigos de vocês. Exato. Gente, eu queria agradecer de verdade. Você sabe que vocês são um casal que eu admiro muito. Profissionalmente, pessoalmente. Acompanho a vida de vocês, acompanho a evolução de vocês. Me sinto muito honrado e tô feliz por participar desse projeto. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, de coração. E espero que a gente tenha entregue pro pessoal um conteúdo aí que eles possam aplicar, ou que possa dar um gás ali pra eles, pra poder aumentar o faturamento, se posicionar melhor, gerar mais leads todos os dias, ter mais paciente e vender todo santo dia, né? Que isso é mais importante. Sem Isso é mais dúvidas. importante. Bom, estamos finalizando aqui. Obrigado para você que assistiu até agora. Quem sabe o André não volte aqui, talvez entrevistando alguém junto conosco, participando de outro podcast, trazendo mais assuntos aí sobre... aprofundando um pouco mais em vendas, em negociação, gatilhos mentais. E foi uma honra ter você conosco. Muito obrigada, André. Tchau, tchau. Gente, até mais. Tchau, tchau.